O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no sacerdócio, queridos diáconos, querido povo de Deus, hoje nós nos reunimos para celebrar uma das liturgias mais antigas da Igreja. Essa vigília pascal, embora tendo sido abreviada depois das reformas litúrgicas, mas conserva sempre uma riqueza tão grande que nós ficamos admirados em perceber tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinando em cada momento dessa liturgia. Iniciamos com a bênção do fogo novo, aquela luz que rompe com a escuridão, que acaba com as trevas. É a luz de Cristo, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para dissipar todas as trevas do erro, do engano, e brilhar para nós com a certeza de que nós não caminhamos sozinhos. Ele caminha na nossa frente. O Círio Pascal, que foi colocado nesse lugar de destaque e permanecerá aqui durante todo o tempo pascal, é para nós uma lembrança de que de fato o Senhor ressuscitou. No decorrer dessa celebração, a palavra de Deus foi nos lembrando de todos aqueles acontecimentos maravilhosos que preparavam esse momento. Até a culpa dos primeiros pais lá no paraíso, quando eles se desobedeceram ao Senhor, até a culpa foi chamada ao longo dos tempos como o feliz culpa que fez com que tal obra fosse realizada, a obra da nossa salvação. Essa é uma noite de alegria,
de uma alegria interior, de uma paz na alma. Nós nos preparamos 40 dias para viver esse momento. É por isso que a igreja, na sua imensa sabedoria, porque é guiada pelo Espírito Santo, introduziu o período quaresmal, um período forte, um período marcado pela direção que o Senhor vai nos dando cada dia através da sua palavra e que faz com que nós comecemos a meditar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A penitência que nós fomos chamados a cumprir durante essa quaresma era uma maneira de quebrar o nosso orgulho, porque se tem uma coisa que é forte em nós, é o orgulho. É um orgulho tamanho que nos impede até de perceber a ação de Deus em nós. Foi por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que pouco a pouco o Senhor foi nos conduzindo pela mão. Nos preocupa pensar que muitas pessoas ainda não compreenderam o valor da Páscoa. Nos preocupa pensar que muitos irmãos nessa noite não percebem nada de diferente. E por que isso acontece? Porque não se deixaram conduzir pela grande sabedoria de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nos direciona para compreendermos quem é Jesus Cristo. E se nós não nos deixarmos instruir pela palavra de Deus, nós não descobriremos quem é Jesus nunca. É por isso que o Evangelho é narrado todas as celebrações que nós participamos, para que dentro de nós aflore a fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé real, não uma fé infantil, voltada às vezes para uma troca de favores. Eu te ofereço as minhas preces e tu me dá aquilo que eu preciso. De maneira alguma. Mas uma fé que é livre de qualquer tipo de troca, de mercantilismo, de compromisso assim infantil às vezes, que faz com que a gente não perceba a grandeza de Deus na história de cada um de nós. A primeira leitura que nós escutamos hoje nos fala da criação. E Deus criou todas as coisas pensando em nós. Ele fez com que cada coisa existisse já pensando em nós, meus irmãos e minhas irmãs. É a grandeza do amor de Deus que vai se manifestando pouco a pouco pela humanidade. Aquele momento que nós vimos na segunda leitura, quando Abraão vai oferecer seu único filho, serve para que nós compreendamos o valor da obediência dentro desse projeto de salvação. Se nós não formos obedientes a Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós não vamos para lugar nenhum se não formos obedientes. A obediência, ao contrário do que essa sociedade maluca diz aí fora, a obediência não é rebaixamento. Pelo contrário, quem é obediente é realmente inteligente, sábio e ocupa o lugar mais alto na sociedade. Parece uma contradição, mas não é. A obediência faz com que nós nos tornemos modelo para os outros, como Abraão tornou-se modelo para toda a humanidade. À distância de tantos anos, nós ainda olhamos para Abraão e o admiramos porque ele foi obediente a Deus em todos os momentos da sua vida, até o ponto de oferecer o seu filho. E só não concluiu o sacrifício porque o Senhor, naquele momento, interveio através do seu anjo e não deixou que Abraão sacrificasse o filho. Porque, como toda a história da igreja nos mostra depois, e os padres vão falar muito sobre isso, aquele sacrifício do filho era ele, o próprio Pai, Criador de todas as coisas, quem ia realizar. Depois nós ouvimos a narração da passagem do Mar Vermelho, a saída do povo da escravidão para a liberdade, a Páscoa antiga.
aquela que nosso Senhor celebrou com os seus apóstolos antes de instituir a Eucaristia. A Páscoa da Antiga Aliança, meus irmãos e minhas irmãs, que é para nós uma ocasião de reflexão única, porque Deus não abandona o seu povo. E são tantas as coisas que nós vamos observando nas leituras que nós tivemos a oportunidade de escutar. Quantas maravilhas Deus realizou e continua realizando. A confiança que Moisés teve, Moisés que se acha pequeno, indigno da missão, e no entanto o Senhor lhe confia aquela missão maravilhosa de guiar o seu povo. Quantas vezes nós olhamos para a autoridade da igreja e reconhecemos na autoridade da igreja, no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, essa pessoa frágil, porque é humana, mas escolhida por Deus e colocada diante do povo para poder guiá-lo rumo à pátria verdadeira, aquela que nos espera quando nós terminarmos a nossa caminhada aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, essa é a noite santa. Naquela noite que nós recordamos hoje, tudo parecia terminado. Era um grande silêncio que reinava. Uma tristeza naqueles que tinham acreditado que as coisas iriam mudar e parecia que tudo tinha acabado naquela cruz, naquele sacrifício que eles não tinham compreendido porque só compreenderiam à luz do mistério que nós celebramos hoje. E no entanto, no silêncio daquela noite, eis que o Senhor, fiel à sua palavra, realiza a grande, esplêndida manifestação do seu poder. A morte é vencida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus entre em nós. E se nós não deixarmos que a palavra de Deus entre em nós não vamos compreender nunca. Celebraremos tantas vigílias e não teremos a consciência daquilo que nós estamos realizando. Quantas vezes nos preocupamos quando ouvimos pessoas que até participam da igreja e que ainda não compreenderam o valor da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A grandeza desse evento que é a Páscoa. Hoje não é raro encontrar pessoas que se dizem católicos e ficam ainda falando de reencarnação, não prestando atenção que a reencarnação é o contrário da ressurreição e combate a maior verdade da nossa fé, que é a vitória de Cristo sobre a morte. Queridos irmãos e irmãs, nós voltamos naquela noite e imaginamos esse grupo de mulheres que vão ao túmulo para realizar um último ritual. Vão levar os aromas para colocar no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não encontram o corpo do Senhor, porque Ele já venceu, Ele já ficou de pé, Ele voltou à vida, Ele reina para sempre. Eu acho interessante que ao longo dessa noite, várias vezes nós ouvimos a intervenção de Deus através dos anjos. É tão bonito perceber essa presença dos anjos também na nossa história da salvação. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que reina um racionalismo miserável. O pessoal não acredita muito, mas nem em Deus, quanto mais nos anjos. E a presença desses mensageiros de Deus mostram como Deus age de maneira maravilhosa na história da humanidade. As mulheres chegam no túmulo e encontram um rapaz que está sentadinho lá para dar a feliz notícia de que o Senhor ressuscitou, não está mais ali. Essa notícia é algo extraordinário. Nunca se ouviu falar uma coisa daquelas. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a noite de nós reforçarmos ainda mais a nossa fé. Essa é a noite de nós voltarmos a nossa confiança para Jesus, sabendo que realmente nele
nós já encontramos a nossa vitória. Escutamos tantas vezes essas palavras, mas elas devem tornar-se para nós uma força interna que faz com que a nossa vida se transforme. Nós vamos ter agora 50 dias pela frente até Pentecostes. Essa é uma noite especial porque nós percebemos toda a ação de Deus. E que essa ação de Deus se realize na vida de cada um de nós. Que essa ação de Deus nos ajude a sermos melhores, a mudarmos as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso modo grosseiro e às vezes até indiferente. Que nós nos tornemos cada vez mais atentos para a ação de Deus em nós, meus irmãos e minhas irmãs. Tem uma coisa simples nessa celebração que me encanta, sempre me encantou. É na hora que a gente começa a passar o fogo novo através das velas. É um gesto de solidariedade tão grande. Um se preocupa em acender a vela do outro. Um se preocupa em passar aquele fogo que veio do Círio Pascal e que possa chegar a todos, para que todos sejam iluminados pela mesma luz. É essa fraternidade que tem que existir todos os dias na igreja, em todos nós, entre nós padres, entre os consagrados e consagradas, entre todo o povo de Deus, tem que reinar essa fraternidade, essa preocupação. É por isso que a igreja nos chama continuamente a nos comprometermos com a evangelização. E nós fazemos de conta que não sabemos o que é que o Senhor, através da igreja, está pedindo. Evangelizar significa levar esperança para quem está desesperado. Evangelizar significa levar uma mensagem de otimismo para quem não acredita mais em nada. Queridos irmãos e irmãs, guardemos aqui na nossa mente o gesto que nós realizamos ainda há pouco, quando fomos passando esse fogo. E o que é que nós vamos passar um para os outros durante todos os dias da nossa caminhada de cristãos? Passar a certeza de que o Senhor realmente é o nosso mestre, de que o Senhor é quem me ensina por onde eu devo caminhar. E se eu caminho com Ele, então eu vou extirpando toda a maldade da minha vida. A maldade não deve encontrar espaço em mim. Vamos deixar, meus irmãos e minhas irmãs, que essa grande alegria tome conta da gente. Essa noite não era para ter rosto triste aqui na igreja. De vez em quando bate um cansaçozinho aí, porque nós somos também de carne e osso, então tem um cansaço. Agora eu estava ali na leitura fazendo uma pescariazinha que quase quando eu me despertei já estava quase caindo. Mas a alegria é o que deve tomar conta da gente, uma alegria verdadeira. O Senhor nos ama e nos ama de uma maneira toda especial. E a prova desse amor Ele nos deu nesses dias que nós vivemos intensamente o Tríduo Pascal. De quinta-feira para cá, quanta coisa bonita nessa igreja. Quantos momentos especiais de oração aconteceram aqui. Eu fico imaginando a festa da misericórdia que aconteceu nesses confessionários. Quanta gente que chegou aqui sobrecarregado de preocupações, de tristeza, de angústia, e saíram aliviados pela graça e a misericórdia de Deus. Quantas pessoas que trouxeram suas preocupações para essa igreja e saíram aliviados. Por quê? Porque foi o Senhor que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei repouso. Eu vi a vigília que aconteceu aqui na passagem da quinta para sexta-feira, e a gente ficava encantado de ver o rosto daquele povo que estava aqui para louvar a Deus. Alguém dizia assim: mas por que toda essa alegria? Eu digo: porque se essa alegria não fosse verdadeiramente aqui, seria nas festas por aí por fora, porque quanta gente que não lembrou de igreja foi para as festas. E nós tivemos uma celebração digna do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. E vendo todos os momentos de oração, o coração do Padre fica alegre. Eu vi o Padre Luciano comentando assim: mas quanta gente, não há alegria de ver a quantidade de pessoas que nesses dias passaram por essa igreja. E só nessa,
E a gente imagina nas outras igrejas, na catedral e nas outras paróquias de Belém, quanta gente que foi até a igreja. E foi à igreja, sabe por quê? Porque nós temos sede de Deus. E nós temos sede do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o vencedor e que nos chama a vencer com Ele. E é por isso que nós vamos para frente com muito entusiasmo, meus irmãos e minhas irmãs. Não é para ter tristeza. Até quem está sentindo a falta de alguém que foi recentemente, a gente lembra, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte é a certeza de que a vida continua. Tem uma frase do Papa João Paulo II que eu escutei uma vez e que eu acho incrível. Eu procuro repetir sempre para mim. A última palavra não é morte. A última palavra é ressurreição. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva!